quando as trombetas começarem a tocar e os anjos começarem a descer para julgar o povo que ficou. E no meio do que ficou a igreja. A igreja negligente, a igreja descuidada, não a igreja ativa, não a igreja autêntica, não a igreja preparada, não a igreja lâmpada acesa, mas a igreja que não se preocupou muito com o arrebatamento, que é não abrir e fechar de olhos. Se Jesus viesse agora, escuta-me agora essa verdade, se Jesus voltasse agora, viesse agora, será que esse ginásio ficaria vazio? Se Jesus voltasse agora, será que esse púlpito ficava vazio? Irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso. O pastor de vocês já saiu. O Zé de Paulo estava aí. E depois ele vai cantar o hino, não sei se hoje ou amanhã. Ninguém cuidou da minha alma. Quero que ele vá cantar. Pelo menos amanhã, na manhã missionária. Deus me deu 3 revelações em um só culto. Lá em Marlboro. Você estava no culto? Você estava no culto. 3 visões em um só culto. Interrompi o pastor de você que estava pregando para os adolescentes. Eu não estava dormindo. Eu estava bem acordado ouvindo a mensagem. E de repente Deus começou a falar comigo. Diga para esse povo que esse país vai entrar numa grande guerra. E eu relutei com isso. É um perigo dizer isso numa nação desta, que ela tem uma autoridade tremenda, que prende mesmo, que justiça mesmo. Mas a voz é assim, diga para eles que vai acontecer uma grande guerra nessa nação. 3 vezes o Senhor falou comigo. Aí eu pedi licença, interrompi o pastor de você, pedi licença. Pastor Zé Carlos, por favor me deixa contar o que Deus está me falando, o que Deus está me mostrando. E aí falei, olha, Jesus acaba de dar um recado para vocês, que essa nação vai entrar numa grande guerra. E essa guerra vai causar um problema muito sério. E vocês que são brasileiros, vocês não devem ser ingratos para essa nação, porque essa nação tem sido uma bênção para vocês. Se essa nação precisar de vocês, jovens, para ir para a guerra, vocês deverão ir, porque assim como essa nação tem servido de bênção para vocês, vocês devem servir de bênção para essa nação. E alguns roíam a unha, outros meneavam a cabeça. Atrapalhei o culto naquela hora. Fiquei um mês nos Estados Unidos. Cheguei na igreja de pastor Ariel de Jesus, a igreja maior. Eu disse, pastor, deixa eu contar uma visão que Deus me deu. Assim, pô, conta, porque ele crê muito em mim. Nas visões que Deus me dá, ele crê. Não, pode falar. E eu falei, é comprometedora, pastor Ariel, mas é uma visão que Deus me deu. Isso no mês de julho, hein? Ele disse, pastor Ariel, igreja, o Senhor me falou, quarta-feira passada, em Marlboro, que essa nação vai entrar numa grande guerra. Eu sei que é comprometedor, pastor, mas eu tenho que dizer isso para vocês que vivem aqui. Eu não vivo aqui, mas vocês vivem aqui. Essa nação vai entrar numa grande guerra. Irmãos, houve assim um bocado de críticos. A gente via, uns balançavam a cabeça. Porque quem é que vai brincar com os Estados Unidos? Quem? Como é que se ia crer numa visão dessa que os Estados Unidos entrar numa grande guerra? Quem que ia crer? Tive um mês nos Estados Unidos, toda a igreja que eu tive, esse moço me levava nas igrejas, eu falava essa mensagem. Numa das igrejas, um moço se levantou. Hein? Lua. Quando eu estava falando, o moço se levantou, tirou do bolso uma credencial e disse, pastor, eu estou ilegal neste país, mas o exército já me achou, e eu estou convocado. Eu não posso ir embora para o Brasil, porque eu estou convocado. Se essa nação precisar de mim, eu tenho que
me apresentaram. É verdade, pastor, vai ter guerra mesmo. Ele falou assim, teve coragem de falar. Vim embora. Deu recado em todas as igrejas. Que eu estava... Você recebeu o pedido para ir também? Eu visitei todas as igrejas tirando oferta para o Natal missionário. Mas agora Deus me dá uma mensagem dessa para brigar para o povo. Para assustar o povo brasileiro nas igrejas dos Estados Unidos. Vim embora. Eu estava no mês de setembro, dia 9. Eu estava no Rio de Janeiro, numa campanha que me convidaram para pregar sobre missão. E eu falei, todas as igrejas eu falava isso. Quando cheguei lá, falei, estava um deputado federal assistindo o culto. E quando terminou o culto, saí no outro dia, era dia 11 de setembro. Eles me levaram para almoçar num restaurante. De repente, aquelas duas torres, um avião vindo, esbarroando e pegando fogo. Eu baixei a cabeça na hora, irmãos, e comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, a guerra começou. Aquelas torres eu conheço. É as torres gêmeas lá em Nova York. A guerra começou. E aí houve o que houve naquele tempo. Saí dali, fui para o Galeão, pegar o avião para ir para o Amazonas. Porque a minha vida era assim corrida. Tinha que visitar o Amazonas, lá me encontrei com o deputado. Pastor, a sua revelação é verdade? Viu o que aconteceu, o atentado que aconteceu lá em Nova York? Eu disse, pois é. Assim, eu disse, e será que isso é guerra? A guerra começou, pastor. A grande guerra, irmãos, aconteceu porque ainda não terminou. Porque é uma grande guerra. E veja a situação hoje dos nossos Estados Unidos, a crise que está passando. E quantos jovens já morreram? Quantos brasileiros que nós não sabemos que já foram? Passou esta visão, terminou. Aí vem a segunda visão. Senhores, como diz o pregador aí, como é o homenzinho da toalhinha, né? Como é? Carvalho Júnior. Bate com a toalhinha aqui, vou falar. Eu vou falar. A gente conhece ele na pregação porque ele diz assim, eu vou falar. Pois é, mas eu também devo falar. A segunda visão, irmãos, me escute agora aqui. Estas não aconteceram ainda, não se cumpriram, porque é para futuro. Pode ser um futuro bem próximo. Na mesma ocasião, no mesmo culto, eu vi uma multidão mais do que esses que estão aqui, ó. Mais do que essa gentarada. Uma multidão como que no ar livre em São Paulo. No ar livre em São Paulo. Uma multidão de gente, mulheres de todas as igrejas, homens, moços, jovens, padres, pastores. Eu vi aquilo tudo ali, todas as igrejas. Vi o padre Marcelo junto. Com aquela maneira que ele canta e faz o povo cantar, corinho, bater palmas, saltar. Eu vi aquilo tudo. E aí Deus me disse assim para mim, sabe o que é isso? Isso aí é o povo que se diz a minha igreja. Mas essa igreja estava a Assembleia de Deus, estavam os crentes da Assembleia de Deus, estavam os crentes batistas, estavam os crentes da Universal, estavam os crentes presbiterianos, estavam os evangélicos. Mas tudo junto, tudo igual. Ninguém se conhecia, o católico do crente mesmo, tudo era igual, era uma festa só. Era um povão só. Aí Deus falou comigo, sabe o que é esse povo? Esse povo se diz a minha igreja. Mas essa não é a minha igreja. Essa igreja está comprometida com o mundo. Mas do meio desse povo, eu vou tirar a minha igreja para o arrebatamento. Eu vou tirar do meio dessa gente a minha igreja, que ainda não se contaminou, para o arrebatamento. Passou aquela visão, apareceu a segunda multidão de homens. Aí era só homens. Uma multidão mais do que essa multidão que está aqui, ó. Só homens. Aí Deus falou comigo assim, estás vendo isso?
Sabe o que é? São os pastores, são os obreiros. Tu estás aí nesse meio. São os pastores, são os obreiros, são missionários. E sabe o que eu quero te dizer? É que nem todos vão subir, nem todos estão fazendo a minha vontade. Estes não são aqueles que todos vão subir, estão compromissados, estão negando o meu nome, a minha santidade. Nem todos subirão na minha vida. Tu estás no meio deles. Cuida-te. Deus disse, cuida-te, para não te contaminares. Sejas fiel. As duas visões não se cumpriram ainda. A primeira já se cumpriu. As duas segundas, porque Jesus não voltou ainda. Mas a multidão está aí. A multidão está aí. Entendeu? Vocês querem compreender o que eu estou dizendo? Cuidado, irmãos. Cuidado com os ajuntamentos. Cuidado com a coisa mesclada. Tudo está igual. Não se faz mais diferença. Entendeu? Não tem mais diferença. A igreja de Deus com a igreja apostatada. Gente vivendo de qualquer maneira. Crente cantando de qualquer maneira. Entendeu? Mulheres de Deus se misturando com o mundo. A igreja de Jezabel. Não se conhece mais na rua ou a santa mulher de Deus. Não se sabe se essa é uma santa mulher de Deus. Só se conhece porque ela chega e dá a paz do Senhor. Está com as vestimentas diferentes. O visual está diferente. Estão mascarados. Brinco nas orelhas. Piercing nas línguas. Na língua. Moço crente com anelzinho na orelha. As mulheres santas de Deus que querem o arrebatamento se encontram ela nas ruas. Não se sabe se é a moça crente ou se é uma outra. Porque calça comprida, bem apertadinha. E vive desta maneira. Desculpa-me, mas a visão que eu tive. É a visão que eu tive. Mas isso não tem importância. Isso não faz mal. Deus não olha para a roupa. Quem que disse que não olha? Quem que disse que não olha? Quem é que disse que Jesus não olha para a roupa do cristão, do verdadeiro servo de Deus? Se a Bíblia fala, não manches as tuas vestes. A Bíblia está cheia de recomendação. E por que nós nos ambientarmos com a doutrina pagã, com a doutrina mundana? Hein? E não aceitar a doutrina santa de Deus, que Deus